Cara, isso que você disse é. Hoje vai ser uma aula praticamente. Porque o que eu vejo de empreendedor mais raiz, pessoal mais da antiga ali, que tá ali há 15, 20 anos, que pegaram a parte da pandemia e não souberam se reinventar com a parte de tecnologia, divulgar online, começar a vender online. Isso foi um baque. A gente vê aqui na nossa cidade um monte de gente, até aquela padaria ali mesmo, Doce Delícia, né? Muita gente ali foi varrido pela pandemia e, e você tá aqui, né? Firme e forte. Como foi o período de pandemia pra você, essa transição? Olha, a pandemia foi uma situação caótica. A gente não sabia o que ia acontecer, né? Eu cheguei a. Você pega uma avenida movimentada dessa, trabalhar como bandido aqui. Não passar carro na rua, você receber mercadoria apavorado, com Caralho. medo de fiscalização, que até então não tinha informação nenhuma, Uhum, e você tinha compromisso, por outro lado, com o cliente. Lógico que as pessoas entendiam, mas você já tinha aquele compromisso firmado, então, de uma forma ou de outra, né? Então, a gente foi assim. Tiveram os primeiros dias, principalmente, foi uma incógnita, né? Porque criou-se uma situação. Hoje a gente vê totalmente desnecessária de apavorar, né? uhum, De colocar a gente ali Você não sabia realmente o que vinha pela frente, né? Então, foi bem difícil. A gente, a princípio, achava que não tinha solução, né? Porque você não tem o que fazer, para quem vender, para quem oferecer. Aliás, você não tinha nem perspectiva de sair de casa. O que que você vai fazer? O que que você vai fazer na rua? Você não podia, limitava seus passos. Então, esse realmente foi o mais tenebroso, uhum. mais caótico. Aí, passado os primeiros dias, a gente foi se encorajando, né? Trabalhando internamente. Foi onde que as coisas começaram a mudar para esse perfil de atendimento hoje online, né? E como eu falei, antes a gente tinha muita visitação na loja. Hoje eu até comento, né? A gente tem uma semana promissora. Geralmente o sábado ele é mais para organização, porque as pessoas hoje estão voltadas para outras coisas. Que é com a internet hoje você procura resolver essas coisas da melhor forma possível e você tem essa facilidade de receber uma planta, de fazer uma conferência, de mandar um catálogo, entendeu? Logicamente, às vezes na hora do fechamento você está lá presencial, mas em muitos casos nem isso. É Uhum. totalmente online. Você faz todo o processo, passa as informações, tira as dúvidas e às vezes 100% da conversa, do começo ao final, fechamento, ela desenrola ali. Coisa que no início era totalmente diferente. Mudou muito, Quem pensaria que fosse assim, né? totalmente. Tanto que hoje a situação de delivery ela veio, tomou conta, pegou, é uma comodidade, né, que todo mundo tem. E assim, tem coisas que você tem que se adaptar, né? Que imaginava, sei lá, 5 anos atrás, que a gente ia ter uma situação dessa. Existe tendência de mercado, mas Uhum. não uma situação caótica em relação a específica à questão da pandemia. Adaptação de mercado é uma coisa, né? Uma coisa é essa tendência de mercado. A gente está. Eu tenho produtos que eu trabalhava aqui que hoje em dia não existe mais. Comecei a trabalhar lá atrás, em 99, eu trabalhava, todo mundo usava carpete, era confortável, era É chique. verdade. Não existe, entendeu? Foi sendo substituído, entrou o carpete de madeira, depois foi substituído pelo piso laminado, hoje existe o piso vinílico, aí é uma tendência. Você vai se Você tá de olho, né? preparando, Você vai acompanhando. justamente. Agora, quando você pega uma situação igual, né, uma epidemia dessa, todo mundo sem saber, todo mundo batendo cabeça, autoridade, um fala uma coisa, outro fala outra, e todo mundo jogando contra o mercado, fecha tudo, fica em casa, não vai trabalhar, não vai para rua, fica em casa, e a gente, o que que você faz? Entendeu? Então, isso sim, foi uma situação que ela foge do nosso controle. Quando está dentro do seu controle de adaptação, é totalmente diferente. Aham. Aí vai a criatividade. É lógico, a gente sofreu com a greve de caminhoneiro, foi terrível, mas é uma situação transitória, é um período, entendeu? Então, são crises de política, aí a gente tem que sempre, né, a gente vai se moldando de acordo com a situação, porque quando você vai tendo tempo de mercado, você vai ficando respaldado com esse tipo de coisa. Uhum.
Falar que a gente não teve situação ruim, nós tivemos várias. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que se reinventar, se adaptar e procurar ter seus, né, empreender a forma que você vai fazer de alguma forma diferente. Existe sempre uma solução. Não pare, não lamente, procure criar, procure ser criativo, procure alternativas e acredite, né? Vai para cima, porque é o mercado. O mercado precisa, a gente precisa do mercado, o mercado precisa da gente, bons prestadores, né? Bons serviços. E é assim que flui, né? Assim que a coisa rola. Caramba.